Sejam bem-vindos à Comissão Executiva. Hoje vamos olhar para o valor do ensino em Portugal e perceber se a formação em Portugal dá as bases para o sucesso das gerações futuras e da economia. Contamos com os comentadores do ETV, Tawfik Rekibi, da Universidade Europeia, e Ana Gonçalves, da Nova Business School. Bom dia e obrigada a ambos pela vossa presença. E começo pela pergunta de hoje do nosso programa, se acham que a formação em Portugal dá bases para o sucesso das gerações futuras e também da economia. Tawfik Rekibi, o que é que lhe parece? Acho que o problema não é específico de Portugal, é um problema um pouco transversal à generalidade dos países europeus e provavelmente a outros países e outros continentes. Este desfazamento, eventualmente, que existe entre o modelo formativo, a forma com qual as universidades, o sistema do ensino de uma forma integrada desde a escola primária praticamente até a saída das universidades, como é que está concebido, como é que está articulado, como é que está preparado e de que forma as pessoas olham, digamos, por os conhecimentos transmitidos versus aqueles que as entidades empregadoras estão a expectar. E isto não só em relação à formação da pessoa em si própria, mas também mesmo além desta própria formação, falando de uma forma mais concreta da investigação científica. Será que também na investigação que se faz nas universidades está de acordo com aquilo que o tecido económico, o tecido social está a necessitar? As estatísticas nos dizem, e isto com base em inquéritos feitos na maioria dos países europeus, é que cerca de 60% dos empregadores não estão satisfeitos com a formação que é assegurada pelos estabelecimentos de ensino. Isto é, os diplomados não correspondem às expectativas, não têm perfis para resolver os problemas concretos para os quais foram recrutados, o que leva muitas vezes, quando as empresas se assumem neste recrutamento, a considero a dar uma formação complementar para ajustar o perfil da pessoa às necessidades das empresas. Portanto, isto é uma situação, é uma constatação. Isto não quer dizer que no meio, digamos, da oferta formativa que existe, que não haja instituições com muita preocupação a este nível e que estejam já a trabalhar no sentido de ajustar estes perfis às necessidades e encurtar o tempo, por exemplo, de adaptação do próprio formando à realidade que vai encontrar no mercado de trabalho, depois a adaptação das pessoas que já estão a trabalhar numa perspectiva de formação ao longo da vida à evolução científica, tecnológica e técnica e às necessidades dos empregadores, e depois também na adaptação da investigação científica às necessidades, encontrando soluções criativas, imaginativas e assertivas, acima de tudo, para não só financiar, mas alavancar a inovação e torná-la credível e aplicável no mercado do trabalho. Isto é uma questão de método, é uma questão de abordagem, é uma questão de filosofia, é uma questão de perceber exatamente qual é o problema e criar as respostas adequadas. E já vamos perceber qual é que é o problema entre as universidades e o mercado de trabalho. Ana Gonçalves, o que é que lhe parece? Do modo geral, a formação em Portugal dá bases para o sucesso das gerações futuras e também da economia do país? Bem, primeiro que tudo, muito bom dia e obrigado pelo convite. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a formação em Portugal, efetivamente, é muitíssimo boa, de muito alta qualidade. É evidente que entre a variedade de cursos e da oferta que existe, haverá cursos com melhor colocação no mercado de trabalho, outros com menor colocação no mercado de trabalho, mas a verdade é que os alunos também têm a opção de escolha, porque há muita variedade. E eu o que reparo lá, e na escola onde trabalho, na Nova SBE, 45% dos nossos alunos estão a trabalhar em multinacionais e, aliás, cerca de 35% a 40% inclusive vão para o estrangeiro, para empresas multinacionais que recorrentemente continuam a recrutar connosco. E dizem mesmo que a qualidade dos nossos alunos é ao nível de uma London Business School, de uma Harvard Business School, e por isso, aquilo que eu acredito, e tendo em atenção que nós também temos cerca de 40% de alunos estrangeiros a estudar na nossa faculdade, a única coisa que eu posso admitir, e é a verdade, é que de facto nós preparamos muito, muito bem os alunos. E a verdade é que depois conseguimos colocá-los no mercado de trabalho. Mas como disse o Sr. Reitor, e é verdade, há muita oferta e a oferta não é toda boa, mas enfim, os alunos hoje em dia são informados devidamente para saber quais são as escolas que têm a melhor colocação no mercado de trabalho. E portanto também lhes cabe a eles o esforço de trabalharem e procurarem os melhores programas que lhes darão maior saída. Mas não lhe parece que devia haver
Ou melhor, não lhe parece que há um desfazamento entre aquilo que é lecionado nas universidades portuguesas, de modo geral, e o mercado de trabalho, como dizia há pouco o Tófico? Eu acho que pois os alunos não correspondem. Tudo depende das áreas. Admito que em algumas áreas muito técnicas possa acontecer isso, em que é preciso realmente praticar. Muito simples, o jornalismo. É óbvio que não pode sair de um curso de jornalismo, de comunicação social, a ser um bom jornalista, porque a arte é como o pintor, igual. Estas tarefas que exigem muito treino, vão-se aperfeiçoando com a vida. Por isso é que muitas vezes a idade ajuda à qualidade do trabalho. Mas há outras áreas em que não. Eu estou a pensar mesmo na área dos trabalhos mais da tecnologia, que envolvem tecnologia, trabalhos mais... Vamos cá ver, nós entramos para as organizações para aprender. E por isso é que as organizações normalmente são piramidais. E, portanto, o trabalho de baixo tem muita gente e é um processo de aprendizagem. As pessoas vão aprendendo. E mais, eu posso ter 20 anos de experiência e, no meu caso em concreto, posso dar um exemplo. Trabalho há 25 anos, já tive em 3, 4 grandes multinacionais e no ensino esta é a minha terceira faculdade. E só o facto de mudar de organização me obriga a aprender novos modelos de trabalhar. Portanto, a universidade o que tem que dar é as ferramentas para as pessoas poderem crescer e trabalhar e aprender. Depois, a aprendizagem acontece ao longo da vida. Mas não lhe parece que no caso de alguns cursos deveriam contemplar uma componente mais prática e não tão teórica? E se calhar é disso que os empregadores se queixam. Sim, é verdade. Mas repara uma coisa. Com o processo de Bolonha, a maior parte dos cursos passaram a ter 3 anos e depois temos o mestrado, que são mais 2 anos. Os mestrados tendem cada vez mais a serem mais práticos. Obrigam os alunos a estarem no campo, com as organizações, com as empresas. No curso de medicina, por exemplo, vão trabalhar, começam a trabalhar logo nos últimos anos de curso, estão nos bancos, enfim, eu acho que há alguma... Agora, nós não podemos esperar que um jovem com 22 anos tenha a sabedoria e o conhecimento de alguém que está no mercado há 20 anos. Eu acho que faz parte... Eu sinceramente acho que nós preparamos os jovens. Depois, lá está, há sempre uns que têm mais facilidade, que se esforçam mais, que facilmente, porque leem mais jornais. Por exemplo, na casa da gestão e da economia, o aluno que lê o jornal, que lê todos os dias as notícias, que está atento ao que acontece no mundo, obviamente que vai estar melhor preparado para trabalhar no mercado de trabalho do que aquele aluno que simplesmente vai à aula, faz o exame, mas isso aí já não é a culpa, não sei se é da escola. Se calhar a culpa está nas bases. Tófico, há pouco referia que muitos empregadores se queixam que os alunos não estão bem preparados. A proximidade com o mercado de trabalho é fundamental. Quais são as principais falhas que são apontadas por esses empregadores com quem contactam? Esta minha afirmação tem um pressuposto de observação empírica. Não? Estatisticamente está comprovado que as instituições empregadoras não estão satisfeitas de uma forma geral. E ressalvei o facto de existirem algumas instituições que estão atentas a este problema e que tentam responder por várias vias. E a primeira via diz respeito à própria construção do próprio plano de estudos. O próprio plano de estudos não deve construído de acordo, digamos, com modelos teóricos e conceptuais, enfim, desligados da realidade, mas de acordo com uma auscultação prévia ao mercado de trabalho. Na Universidade Europeia, suponho que na Universidade Nova é exatamente o mesmo processo. A primeira etapa é procurar perceber quais são as necessidades em termos de competências, em termos de skills do próprio mercado de trabalho, e este é o pressuposto para a construção de um plano de estudo, quer em termos de articulação das unidades curriculares entre si próprias, quer em termos dos próprios conteúdos destas mesmas unidades curriculares, por uma disciplina em específico. Hoje pode ter um conteúdo, daqui a 4, 5 anos podemos continuar com a mesma disciplina, mas com outro conteúdo completamente diferente, tendo em linha de conta a evolução, digamos, das necessidades da ciência, da tecnologia, etc, etc. Portanto, este é o primeiro pressuposto. O segundo é, uma vez construído o plano curricular, validá-lo junto das próprias entidades empregadoras e perceber se, de facto, este plano curricular corresponde e responde àquelas mesmas necessidades. E depois, estar atento a um conjunto de competências transversais
que normalmente não estão interligadas de uma forma intrínseca com a área científica ou a área curricular do ciclo de estudo, mas que são essenciais e que são exigidas pelos próprios empregadores. Estou a me referir, por exemplo, às questões da liderança, às questões da negociação, às competências linguísticas, às competências comunicacionais, enfim, há um conjunto de skills que são fundamentais, além, digamos, do conhecimento técnico e científico que um próprio formando deve ter para poder exercer a sua profissão. Em segundo lugar, é a questão da empregabilidade. A empregabilidade não acontece só depois da conclusão do próprio ciclo de estudo. A empregabilidade tem que ser trabalhada desde o primeiro ano até praticamente a saída do estudante das instalações do estabelecimento de ensino. Como é que isto se faz? Primeiro, através do contacto permanente entre o estudante e o mercado de trabalho, ou por via das atividades extracurriculares que podem decorrer dentro do próprio estabelecimento de ensino, onde o estudante está em contacto direto com os empregadores, e aí vai perceber quais são as expectativas do empregador, quais são aqueles aspectos que ele tem que trabalhar, quer dentro da própria sala de aula, quer individualmente, para poder corresponder a estas necessidades, e depois aquilo que eu chamo a imersão precoce no mercado de trabalho, através, eventualmente, os estágios curriculares ou até através do emprego em regime de alternância, onde o estudante está a trabalhar a part-time 2 dias por semana, meio-dia por semana e, simultaneamente, a frequentar as suas aulas. Isto vai lhe permitir, por um lado, conhecer como é que as coisas se processam lá fora e, por outro lado, confrontar esta realidade empresarial com aquilo que vai adquirindo dentro da sala de aula. Portanto, há um conjunto de ferramentas e de meios que são fundamentais. E acrescento mais um aspecto. Eu acho que hoje falo muito bem que nós estamos a preparar os estudantes não é apenas para o mercado nacional de trabalho, estamos a os preparar globalmente. E, aliás, a nossa missão, por exemplo, é formar profissionais globais. Isto é, com uma abertura, diria-se, 360 graus, para poderem ser, digamos, aceitáveis no mercado de trabalho em qualquer canto do mundo. E para isto que seja possível, não é só necessário incutir no estudante este conjunto de competências que já tinha referido, mas também lhe proporcionar experiências internacionais. Estas experiências internacionais podem acontecer de uma forma, digamos, real, através da mobilidade internacional, através das redes que as próprias universidades conseguem ter, quer dentro do espaço europeu, quer fora do espaço europeu. Por exemplo, no nosso caso, temos uma rede que estende para 30 países em 5 continentes, que proporciona, digamos, uma mobilidade mais facilitada e, inclusive, com duplos diplomas e double degrees, que é conhecido, digamos, na linguagem académica, mas também através da simulação, através dos jogos de gestão, através do contacto com outros estudantes estrangeiros que ingressam na própria universidade, através do caráter multicultural do próprio corpo docente, que é importantíssimo para passar estas experiências. Agora, olhando para o interesse do país, eu gostaria que estes modelos que foram falados aqui que sejam transversais à maioria dos estabelecimentos de ensino. Ou que isto, infelizmente, nem sempre acontece. Nem sempre acontece por várias razões. Primeiro, a montante do próprio sistema de ensino superior. Há problemas sérios que existem na forma com que nós preparamos os estudantes para poderem chegar ao ensino superior. Infelizmente, hoje, mais de metade dos estudantes que estão a concluir o ensino secundário não continuam para o ensino superior. É uma proporção destes estudantes que não querem ir para o ensino superior porque simplesmente dizem ou respondem de acordo com um conjunto de inquéritos que não gostam de estudar. Alguma coisa está mal. E, portanto, há algumas coisas que nós devemos corrigir a nível do ensino secundário. Em segundo lugar, eu acho que falou-se aqui do regime de Bolonha. O processo da implementação do regime de Bolonha, que veio dar razão, de uma certa forma, ao modelo anglo-saxónico, nem sempre foi bem entendido e bem assimilado, digamos, nos países mais latinos, porque o modelo de Bolonha significa N coisas, uma das quais é que parte, digamos, da responsabilidade, e aí, quando falou, por exemplo, do estudante em gestão, tem que ler, tem que
perceber um conjunto de coisas que estão a acontecer à sua volta e, no fundo, de uma certa forma, está quase entregue a si próprio, embora possa ter mesmo dentro da própria universidade um regime de tutoria, o estudante não está preparado como estudante anglo-saxónico, isto vem do secundário, para poder trabalhar fora da sala de aulas para complementar ou para aprofundar os conceitos que vai adquirindo. E hoje as universidades preparam os estudantes, mas o empregador está a dizer, olha, ou não tem os skills, ou para eu recrutar um estudante tem que ter a licenciatura mais o mestrado. Hoje o mestrado é cada vez mais incontornável no processo de recrutamento. Ou então, nos próprios anúncios, nós encontramos informações do tipo procuramos um diplomado, um licenciado na tal área em regime de pré-Bolonha, ou seja, no regime anterior à Bolonha, ou com o mestrado integrado, ou com o mestrado de Bolonha. Portanto, são um conjunto de aspectos que nós devemos tentar resolver, porque hoje a imagem que passa por um mercado é que o ensino superior pode não compensar, o que é uma imagem completamente errada, porque hoje mesmo a taxa de desemprego entre os jovens é menor entre os diplomados versus aqueles que não têm um diploma de ensino superior, mas infelizmente há este estigma em relação, cada vez mais em relação ao mercado de trabalho. São coisas que nós devemos corrigir, porque vale a pena estudar, vale a pena apostar no ensino universitário, porque isso que vai ser a ferramenta, digamos, para projetar quer o próprio país e criar riqueza, quer para permitir às pessoas de uma forma individual terem uma flexibilidade e uma mobilidade maior. Mas a verdade é que há imensos licenciados em Portugal desempregados e apesar de as universidades formarem os licenciados para poderem trabalhar a nível global, a verdade é que também parece que não há futuro para os jovens em Portugal, para os jovens licenciados, e que se calhar isso obriga-os muitas vezes a irem lá para fora trabalhar. Vamos cá ver. Efetivamente, para algumas áreas e para alguns jovens é de facto difícil arranjar trabalho. Estamos num processo, enfim, de uma crise económica interna difícil, mas há trabalho. Eu verifico que continua a haver. Não há dia que nós não recebamos pedidos de trabalho de alunos na faculdade e que muitas vezes acontece que os alunos não estão interessados nas propostas, porque sabem... Mas porquê é que não estão interessados? Têm grandes expectativas em relação a salários? Há uma discrepância? Eu acho que aí esse é um dos maiores problemas. Sentem que não há condições então para trabalhar em Portugal? A questão é que nós, como estamos neste processo de crise, alguns empregadores e algumas organizações entenderam que é uma boa oportunidade para baixarem os custos com o pessoal. Ok? Então o que é que acontece? Oferecem salários abaixo do valor justo que aquele jovem merece. E há muitos jovens que não estão interessados, então procuram outras soluções. Por outro lado, o facto de haver muitos jovens a saírem do país não é apenas porque não há condições cá dentro. Não acredito nisso. Não é a única razão. Não, acho que hoje em dia o mundo realmente é tão global, nós estamos tão perto de Londres, são 2 horas de avião, 1 hora de Madrid, o mundo está muito perto. E os jovens, pela internet, pelas viagens, pela televisão, por tudo, percebem que existem outros sítios no mundo onde podem concretizar outros sonhos, nomeadamente... E onde podem ser melhor recompensados, possivelmente. Repara, a compensação da vida não é apenas o dinheiro, é também as portas que se nos abrem, porque se eu for trabalhar 1 ano ou 2 para Londres, tenho a oportunidade de melhorar a minha língua, de conhecer pessoas de outro mundo, viajar, enfim, ter contacto com outras culturas, e coisas depois, que estavam fechadas. Se calhar, fechadas. ser mais reconhecido cá dentro. Exatamente, porque nós estamos a assistir a muita gente que sai, mas estamos também a assistir a muitos que regressam. E que regressam com uma riqueza imensa, quer de trabalho, quer de experiência de vida, por isso. E estas trocas são normais, repare, já no tempo dos nossos pais e também dos nossos avós, houve alturas de grande imigração. Mas parece-lhe que é maior a percentagem dos que regressam do que dos que não regressam? Não, eu acho que é menor os que regressam, obviamente que é menor. E nesse sentido, como é que se pode evitar a fuga de cérebros? Porque na realidade as pessoas acabam por investir e o próprio país investe na formação dessas pessoas e depois vão aplicar os conhecimentos noutros países. E aí voltamos à pergunta inicial, que é se a formação em Portugal dá bases para o sucesso das gerações no nosso país e para aproveitar os conhecimentos que adquirem
e para fazer crescer a nossa economia? Eu diria que não é fuga de cérebros, mas exportação de talento, que é uma coisa muito boa, repara. Cada país tem a sua riqueza. Uns têm petróleo, outros têm ouro, outros têm diamantes, outros têm tanta coisa. Nós temos a grande capacidade de produzir talento, muitíssimo bom. Nós temos alunos... O único problema, permita-me intervir, exportar talentos à custa de quem? À custa do Orçamento de Estado. Não necessariamente. Sim, necessariamente um estudante na licenciatura, por exemplo, é suportado numa grande proporção pelo Orçamento do Estado. A propina é à volta de 1.000 euros no ensino público, enquanto que sabemos que o custo de um estudante, dependendo das áreas, vai até os 30.000 euros por ano, se falamos, por exemplo, de um aluno formado numa faculdade de medicina. E, de facto, eu concordo consigo que a exportação de talento pode ter interesse, no sentido de atrair o aluno e de lhe notificar e lhe significar que tem a capacidade de fazer uma carreira internacional, mas temos que olhar, por outro lado, à custa de que investimento esta exportação é possível, porque ela não se traduz necessariamente por um payback. Isto quer dizer que não vai uma rendibilização. Uma coisa é exportar um produto, outra coisa é exportar um talento. E, sobretudo, quando estamos a falar do Orçamento do Estado. E digo-lhe mais, esta questão, por exemplo, do estudante internacional, que neste momento está em cima da mesa e que houve um diploma que foi aprovado, que vai permitir às instituições poderem recrutar estudantes estrangeiros extra números clausos com um valor de propina muito mais elevado, tem uma virtude, é que pelo menos vai esclarecer junto da opinião pública quanto é que custa um estudante. Quando nós falamos que a propina por um estudante internacional vai chegar aos 7.000 euros, pelo menos no caso, se não estou em erro, da Universidade de Coimbra, isso significa que a Universidade de Coimbra fecha os seus cálculos e chegou à conclusão que aquele estudante não custa 1.000 euros, custa 7.000 euros e por isso ele vai ter que pagar 7.000 euros, enquanto que o estudante nacional, que paga 1.000 euros e que consegue entrar no concurso institucional, evidentemente uma parte substancial é suportada por o Orçamento de Estado. Por outro lado, eu gostaria de linkar isto também com a questão da investigação científica e das bolsas. A nossa Fundação da Ciência e Tecnologia suporta em muitos projetos de investigação científica cá internamente, suporta imensas bolsas de investigação científica de investigadores nossos que estão a investigar noutras universidades no estrangeiro, sem garantias de retorno deste investimento. Porque, no fundo, a preocupação do investigador é essencialmente publicar cientificamente, o que é legítimo, mas raramente sabemos onde é que vão parar os resultados desta mesma investigação científica. Alguns resultados acabam por ficar armazenados numa biblioteca, outros acabam por aproveitar a utilizadores destes mesmos processos de inovação, empresas multinacionais e mesmo às vezes algumas empresas nacionais, sem terem investido €1 para obterem aqueles resultados. E daí eu acho que o paradigma, de uma certa forma, não está muito correto. E preciso que, já que estamos a falar do utilizador-pagador, a mim não me choca que no processo de investigação científica também que adoptemos este modelo, o utilizador-pagador. É preciso que as empresas que vão ser, no fim de linha, as utilizadoras do resultado, digamos, da produção cognitiva, que sejam elas a suportar uma parte substancial deste mesmo investimento. Felizmente, estamos no bom caminho. Há alguns projetos que já têm alguma participação do meio empresarial, mas continuamos muito aquém. E os nossos investigadores, quando os exportamos lá fora, à custa do Orçamento do Estado, o mais certo é que quando terminam o seu primeiro projeto de investigação em universidades americanas e britânicas, acabam por lá ficar. E nós sabemos muito bem disso. Os nossos melhores investigadores não residem em Portugal. Já vamos continuar a nossa conversa depois de um curto intervalo nesta Comissão Executiva. Até já. Quando o Montepio e a sua empresa se juntam, ganham os clientes, ganha o seu negócio e ganha a economia. Com o Montepio, quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. Montepio, valores que crescem consigo.
Diário Económico. Não perca nas bancas, de segunda a sexta, o líder na informação económica. Diário Económico. Está onde você decide. Todos os dias, no ETV, há Assembleia Geral. No primeiro trimestre do ano foram entregues 2.300 imóveis aos bancos. Os temas em destaque no mundo da economia são debatidos por especialistas num fórum aberto e interativo, em que os telespectadores são também convocados a participar. Assembleia Geral, todos os dias, às 17h10, no ETV. Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Aquela época social que usava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Sejam bem-vindos de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a olhar para o valor do ensino em Portugal. Ana Gonçalves, há pouco falávamos desta faca de dois gumes, que é formar licenciados, mestres em Portugal, que depois vão exercer no estrangeiro. Parece-lhe que, de alguma forma, também se pode dizer que há excesso de cursos superiores em Portugal que estão desfasados da realidade? Ou seja, parece-lhe que as políticas do Ministério da Educação e Ensino Superior deveriam não definir à partida cursos que depois não têm saídas profissionais? Aí estou totalmente de acordo. Por acaso, há poucos dias fui assistir a um estudo feito numa grande e conhecida escola secundária de Lisboa, que eles fizeram um estudo sobre a empregabilidade, sobre as saídas para as universidades dos seus alunos de 12º ano nos últimos 5 anos. Um estudo muito interessante, realmente extremamente interessante. Isto foi no Liceu Maria Amália, Vaz Carvalho. E, curiosamente, de todos os alunos que entre 2008 e 2013 saíram para ensino superior, foram verificar para que áreas é que os alunos tinham ido, para que cursos. E contabilizaram 196 cursos. Eu nem sabia que havia 196 cursos. Fiquei abismada. Efetivamente, isto é um problema, porque é que há muitos miúdos não lhes é explicar que eles têm que trabalhar e que têm que estudar para entrar nas escolas e nos cursos que realmente vão ter saída profissional. Depois, este facilitismo com que se abrem cursos e se fecham cursos, eu não consigo entender, efetivamente. Atenção que isto não é... Eu, por exemplo, na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, eu tenho espaço, tenho muito mais candidatos do que capacidade instalada. E nós não podemos abrir mais vagas. No entanto, pode abrir um curso ao lado, noutra escola qualquer, que não tem qualquer saída profissional. Enfim, isso deveria ser, obviamente, regulamentado, não só pela variedade de cursos, mas porque realmente nós estamos a enganar os alunos. Quando nós abrimos portas e permitimos que cursos funcionem com 5 e 10 alunos, que não têm saída, porque nem sequer a escola, a universidade se preocupa com a saída desses alunos para o mercado de trabalho, eu acho que devia haver coimas, a sério, porque... Eu acho que deve haver respeito pelo dinheiro do contribuinte. Também, também. É fundamental, porque não faz sentido o país ter os cursos de engenharia mais caros do mundo por capita. Porque simplesmente temos um curso de engenharia numa determinada universidade, como referi, com 4 ou 5 alunos. É inaceitável. Há outro aspecto aqui muito importante e que talvez explica de uma certa forma porque há este desajustamento e porque muitas vezes os estudantes não encontram trabalho, etc. O nosso sistema de ensino está baseado em 2 subsistemas. Um subsistema politécnico e um subsistema universitário. Inicialmente, esta diferença entre o politécnico e o universitário estava bem vincada, mas devido a algumas pressões de natureza autárquica e de vontade de crescimento, etc., o sistema politécnico começou a evoluir em direção do sistema universitário. E hoje, quando nós comparamos os 2 subsistemas, de uma forma geral, sem olhar para casos em particular, encontramos exatamente os mesmos modelos, as mesmas licenciaturas, as mesmas formações, as mesmas saídas profissionais, enquanto que o sistema politécnico tinha uma obrigação de ter uma formação muito mais profissionalizante, de uma duração relativamente mais curta e mais orientada para um determinado tipo de necessidades para a qual as universidades não são vocacionadas, porque as universidades têm uma vocação completamente diferente. E isto contribuiu para desprestigiar um pouco o ensino técnico e o ensino profissional.
E hoje as famílias muitas vezes recusam a formação profissional, o ensino profissional, por uma questão de estigma, por uma questão de percepção, enquanto que o ensino profissional é um ensino premente e extremamente importante para as nossas empresas, porque hoje o modelo é global. Temos dois tipos de empresas. Temos empresas globais que coordenam redes de produção e de informação e de comercialização à escala planetária, e temos outras empresas que trabalham na órbita destas empresas globais e que têm que corresponder a necessidades específicas destas mesmas empresas globais e para quais são necessárias competências técnicas que só o ensino profissional pode proporcionar. E neste momento este projeto que está em cima da mesa, em vez de discutirmos, por exemplo, o interesse do modelo e como é que nós vamos aproveitá-lo, andamos numa polémica se nós devemos aceitar ou não estes cursos profissionais de 2 anos que o próprio Ministério está a pensar lançar. E por isso, este modelo já funcionou em vários países da Europa de uma forma muito bem sucedida. Eu considero que permite para o nosso país termos este modelo de ensino e permite para o nosso país reajustar o ensino politécnico de acordo com a realidade do país, de acordo com a realidade do ensino politécnico em si, e saímos desta visão, às vezes, megalómana. Temos cursos, enfim, pensados para não sei o quê, com poucos alunos. Algumas universidades, inclusive, conseguem ter 3, 4 cursos da mesma natureza em simultâneo. 2 cursos de arquitetura na mesma universidade, por exemplo. Este é um facto conhecidíssimo. Portanto, há uma racionalização a fazer a nível do ensino superior. Mas no caso das universidades, também vos parece que existem universidades a mais em Portugal? Não sei se existem universidades a mais ou a menos. Agora, uma coisa é certa, é que a oferta formativa tem que ser ajustada não só à necessidade do país, mas também nas possibilidades também que as pessoas que vão sair destas universidades terão mais tarde lá fora do país. Mas... Ana Gonçalves, temos universidades a mais? Eu penso que não, universidades a mais não temos. Seguramente temos cursos a mais e temos um conjunto de cursos que realmente não vêm acrescentar valor. O Estado ignora a empregabilidade dos cursos em Portugal? Muito provavelmente ignora e realmente, se calhar, o foco, as preocupações do Estado, provavelmente, neste momento, não é a empregabilidade dos jovens, nem é o futuro deles. Se calhar, se fosse, as coisas seriam organizadas de outra forma. No entanto, eu acho que, concordo a 100% e absoluto com tudo o que disse, mas eu acho que também temos de falar os casos em que as coisas não são assim e que funcionam bem. E, portanto, eu acho que isso é a esperança que nós podemos dar aos jovens e aos pais e às pessoas que nos estão a ouvir. Efetivamente, há escolas, há universidades que estão a trabalhar muito bem, que conhecem perfeitamente a realidade do mercado, das organizações e preparam realmente os seus alunos para entrar no mercado de trabalho. E isto é extraordinário. Como disse, no caso da nova SBE, nós temos este ano, no caso dos mestrados, alunos de 37 nacionalidades, 37 países presentes. Portanto, esses alunos vêm pagar muito dinheiro. Vêm pagar muito dinheiro, quer nas propinas, quer no investimento que eles têm que fazer para viver para o nosso país. No fundo, é um turismo, não um turismo de férias, mas é um turismo para estudar. E muitos deles... seria uma verdadeira exportação, de facto. E repare, isto é extremamente interessante, porque basicamente estes jovens vêm para Portugal, estão cá 1 ano e meio, 2 anos, isto já para não falar dos programas de exchange do Erasmus, que todos os anos, todas nós, escolas, recebemos centenas deles. Mas, portanto, só aqueles que decidem vir fazer o segundo ciclo, o mestrado em Portugal, são centenas. No caso da nova SBE, como disse, temos 37 países. Estes jovens vêm para cá, têm que arranjar casa, comem, vivem, e muitos acabam por ficar por cá. Ou se não, mesmo que voltem para o seu país de origem ou para outro país onde vão arranjar trabalho, eles vão ter no seu currículo que estudaram em Portugal. E, portanto, ou seja, há aqui imensas mais-valias no ensino português que muitas vezes nós não estamos a ver. E, por isso, eu acho que é preciso passarmos também mensagens positivas. O Governo reconhece o papel das universidades portuguesas? Eu acho que reconhece. E a verdade é que mesmo em visitas do nosso governo a outros países, em muitas comitivas, tem levado reitores, professores a acompanhar as visitas internacionais que o próprio Presidente da República faz, no fundo, para mostrar também a qualidade do ensino que se faz em Portugal. Eu diria mesmo
que é uma grande fonte de atração de pessoas, a qualidade do ensino que nós temos cá. Então, o Governo reconhece o papel e também o trabalho das universidades. Eu acho que o reconhecimento do papel das universidades é universal, não é uma coisa própria ao governo português, porque é uma necessidade, é algo que faz mover as coisas. Eu acho que a mudança acontece primeiro nas universidades. A universidade é sempre algo de proativo, isto que deve ser o seu papel. Agora, que haja outras instituições que não estejam a cumprir este papel, concordo que sim, há algumas, e julgo que nós já entramos num processo de seleção natural, onde, de facto, as universidades sem qualidade vão começar a desaparecer progressivamente. Aliás, o processo já se iniciou. E os cursos também? Os cursos também. Portanto, isto é uma questão de oferta e procura. E hoje o principal adversário, digamos, das universidades é o mercado. Se o mercado não reconhece nas universidades instituições capazes de fornecer, digamos, os produtos, porque para mim o meu diplomado é o meu produto, porque o meu cliente é a universidade que vai o empregar. Se ela não reconhece qualidade e valor no meu produto, obviamente não vai o comprar. E se não me comprar o produto, a universidade acabará por desaparecer. Portanto, há um processo de seleção natural que está a se fazer, e depois as universidades, os empregadores, quando não encontram nas universidades uma capacidade de resposta, desenvolvem os seus próprios modelos de formação. Já existe o modelo de Corporate University, já existem os MOOCs, os modelos de ensino à distância, que neste momento estão a dar entrada nas próprias empresas, e por isso que as universidades têm que estar atentas àquilo que está a acontecer à sua volta e procurar corresponder de uma forma assertiva às necessidades, se quiserem permanecer. Felizmente, algumas universidades, estas duas que estão aqui à volta da mesa, estão a trabalhar nesse sentido. Outras, se não o fizerem, vão acabar por desaparecer. E olhando para o panorama geral, há pouco a Ana Gonçalves já me dizia em relação à nova Business School, mas olhando para o panorama geral das universidades portuguesas, são capazes e têm qualidade para concorrer com outras universidades internacionais? Bem, aí tenho muito gosto em poder falar. Enfim, como é sabido, a Nova... Esquecendo da sua. Não, mas é um bom exemplo. Repara, a Nova tem 38 anos que existe. E em muito poucos anos conseguiu entrar no ranking das Top Business School do mundo, que são apenas 100, de acordo com o ranking do Financial Times. Na área do management e gestão, não é? Exatamente, é isso que eu posso falar, que sei melhor. E isto é a prova de que nós temos uma capacidade extraordinária de trabalhar e de produzir jovens que estão no mercado de trabalho. Eu diria que se todas as escolas, todas as universidades tiverem essa preocupação em serem reconhecidas, em serem acreditadas pela qualidade do ensino, é possível no mercado português. Portanto, o mercado português, em termos de ensino, não fica atrás não fica atrás. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, a mim preocupam, por exemplo, os mais de 432 mil jovens no mercado que nem estudam nem trabalham, e que para os quais nós devemos encontrar uma solução. E que solução? De facto, a nossa solução tem que ter em linha uma oferta adequada, digamos, a estas pessoas para poderem regressar para o mercado e serem pessoas úteis e produtivas. E, de facto, é bom, por um lado, nos interessar pelos estudantes estrangeiros, fazer exportação indireta, atrair pessoas, desde que não seja também novamente a custa do orçamento do Estado, e não desviar o orçamento do Estado para a promoção da atratividade, digamos, de alguns estudantes internacionais que vão depois pagar 7 mil euros por ano. Portanto, eu quero deixar esta ressalva, mas nós temos que encontrar soluções. E a formação, por exemplo, profissional superior pode ser uma alternativa para o ensino politécnico em Portugal, para atrair estas pessoas. As próprias universidades devem criar um espaço para estas pessoas, porque hoje nós continuamos a ter uma taxa de diplomados do ensino superior das mais baixas a nível europeu e, portanto, temos que continuar a trabalhar no sentido de dar mais formação superior ao cidadão português. A própria formação dos novos públicos, estamos a falar dos maiores de 23 anos e pessoas que não conseguiram ou não tiveram a hipótese de frequentar o ensino superior e poderem voltar para o banco da escola. Eu acho também uma via que não deve ser descurada. Eu acho que ter um ensino de elite é importante, mas nós não podemos também esquecer o essencial, porque o país é feito de elites, mas também é feito de outras pessoas. Quais são os grandes desafios para o ensino em Portugal, Ana?
Bem, pegando nas palavras do Sr. Professor, vamos cá ver. Eu acho que muitas vezes o problema do ensino é vem mais de trás, não é das universidades. Quer dizer, se nós temos 430 mil jovens que não estudam, não trabalham e temos tantos cursos que têm 4 estudantes, há aqui um problema que é cultural, não é verdade? Basicamente, os jovens, não sei se será dos pais encarregados de educação, que não vão passando ao longo da vida para os jovens a necessidade deles procurarem o seu caminho e de terem que estudar, de terem que trabalhar, para encontrarem o seu trabalho, para se realizarem, no fundo, para sobreviver nesta sociedade moderna, neste modelo económico que é aquilo que existe. Seja bom, seja mau, este é o modelo económico que existe. As pessoas têm que trabalhar, têm que estudar para entrar no mercado de trabalho e depois têm concorrência. E a concorrência já não é nacional, é global. Portanto, eu acho que há aqui um problema cultural e de bases que é a preocupação de nós passarmos aos jovens que eles têm que estudar. A missão deles, enquanto jovens, é estudar e trabalhar. Mas aí vou mais atrás. O problema é só cultural e é só dos encarregados de educação ou, assim como em alguns casos de universidades que estão desfasadas com o mercado de trabalho, também pode haver um desfazamento do primeiro ciclo do ensino secundário e depois em relação às universidades e ao ensino das universidades? Não acho que... Repare, com tanta oferta, não há muito desfazamento. Mais que não seja, os alunos têm muitas opções de escolha. Mas parece-lhe que os alunos do secundário vêm preparados para o ensino universitário? Vêm. E repara uma coisa. Hoje as universidades realmente estão a fazer trabalhos extraordinários. Hoje a universidade está, por um lado, muito perto da sociedade e das organizações e das empresas, mas também está muito perto do secundário. É perfeitamente normal, hoje em dia, a universidade ir às escolas, ao secundário, convidar os alunos do secundário a virem à universidade. Hoje em dia, a universidade aberta, no sentido de estar aberta ao cidadão, é uma coisa perfeitamente normal. Um aluno só vai para uma universidade às escuras se ele quiser, porque a hipótese que ele tem de ir perceber como é que é uma aula na universidade, isto não existe. Mas a minha pergunta não era nesse sentido, era mais nos conhecimentos adquiridos no secundário. Eu acho que há aqui duas realidades. A realidade do estudante que consegue entrar no ensino superior com uma média de 15, 16, 17, que é uma realidade, e depois temos aquele aluno que entra numa escola de segunda linha com uma média de 10, 11 ou 12 valores. E, na verdade, o problema destes alunos, às vezes, é da sua falta de preparação, independentemente do esforço que algumas universidades estão a fazer para atrair de uma forma prematura, na base dos Open Days, atrair de uma forma prematura os estudantes dentro da universidade e criar um conjunto de atividades com estes alunos dentro da universidade e incutir neles a formação preparatória, entre aspas, para a entrada na universidade. Mas isto não deve ser um travão para as universidades fazerem alguma coisa. Por exemplo, existem os bridging courses, que eu acho que são realidade na Nova, estão realidade na Universidade Europeia, exatamente para colmatar, digamos, as lacunas que os alunos trazem do secundário em algumas unidades curriculares, que muitos chamam de sete cabeças, onde a taxa de reprovação é relativamente elevada. Existe a tutoria, que permite acompanhar o próprio estudante ao longo do seu percurso formativo para ajudá-lo a colmatar estas lacunas. Existe o ensino online paralelo ao ensino presencial, que permite também não acompanhar o estudante fora da sala de aula e ajudá-lo a progredir e a resolver um conjunto de dificuldades que ele tem em matéria de ensino. Portanto, há uma panóplia, digamos, de instrumentos que podem ajudar as universidades e têm que estar atentas. A mim não me preocupa o estudante de 17 e 18 valores, preocupa-me a maioria que não tem esta média e que necessita de um apoio na base, enquanto vamos resolvendo os problemas que existem na escola primária e na escola secundária, que também tão premente como no ensino superior. Mesmo para terminar, e agora olhando para o outro lado, que é, e uma vez que fazem a ponte entre a universidade e o mercado de trabalho, vamos imaginar que temos alunos todos ao mesmo nível. O que é que distingue, na vossa opinião e da experiência que têm com o mercado de trabalho, o que é que distingue um candidato na hora da empresa fazer a escolha? É uma pergunta extremamente interessante. De facto, mesmo com uma boa média, e que pode acontecer, os jovens são todos diferentes. Nós
Nós tentamos, e penso que vocês terão a fazer um trabalho semelhante, desenvolver as outras competências. E desenvolvemos a sério. Portanto, não é só, desenvolvemos soft skills. Não, temos trabalho em campo à séria. No caso dos mestrados, os alunos vão trabalhar a sério para empresas durante o processo em que estão a fazer as aulas. E nós preparamos-nos em várias vertentes. Mas o que é que o mercado está à procura? No caso da economia e da gestão, que é aquilo que posso falar melhor, e das finanças, o mercado está à procura de jovens bons, trabalhadores, efetivamente, mas está à procura de jovens que façam mais qualquer coisa, que tenham uma experiência interessante na carreira. E a experiência não é necessariamente trabalho, a experiência pode ter sido no desporto, em atividades culturais, em atividades de voluntariado, a darem explicações, a tocar piano, a tocar música, jovens que tiveram... Ou seja, as atividades, digamos, extracurriculares. Os jovens, por exemplo, que estão ligados à Associação de Estudantes, que estão ligados a núcleos de estudo. Basicamente, as empresas querem jovens que acrescentem mais, porque no caso da economia de gestão, realmente isso é muito crítico, não é? Porque até pelo trabalho que eles irão desenvolver nas organizações, o trabalho em equipe, o trabalho com pessoas, é fundamental. A parte da inteligência emocional. Sim, eu diria que a mais difícil dentro das organizações é aquela que... Sim, um diplomado emocionalmente inteligente é fundamental para poder trabalhar em qualquer organização, mas como eu referi no início, a empregabilidade tem que se iniciar no primeiro ano e para mim o ideal, o melhor emprego, o primeiro ano de escola mesmo? Primeiro ano, talvez até no secundário pode-se trabalhar esta mesma empregabilidade em termos de orientação vocacional e de outras formas, digamos, de encaminhar o estudante para o mercado de trabalho. Para mim, o diplomado ideal é aquele que quando sai da universidade, ou antes de sair da universidade, já está no mercado de trabalho, de uma forma ou outra. É isso que as empresas procuram? Sim. Essa proatividade também? Exatamente. E há jovens extraordinários neste país. Há jovens que nos deixam com as lágrimas nos olhos, porque, atenção, o ensino... Aparecem jovens extraordinários dos sítios mais incríveis e que nós não imaginamos, com capacidades incríveis, que muitas vezes nem tiveram acesso à informação como um jovem das grandes cidades. E há miúdos extraordinários que fazem coisas incríveis, têm uma capacidade de dar, de aprender, de se envolver únicas e, de facto, isso faz a grande diferença. Experiência de vida, talvez? Sim, e atitude. Eu acho que é muita atitude que se tem para a vida. Não é bem só a experiência, é a atitude. Ana Gonçalves Tawfiq Kibi, muito obrigada pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva, onde estivemos a olhar para o valor do ensino em Portugal. Estamos de regresso na próxima segunda-feira. Até lá. Bom fim de semana.